sedução, que a glória, o poder trazem para o homem, exercem sobre o homem. E, nesse caso aí, o amor vai ser deslocado para um segundo plano nas relações entre as pessoas. Então, ele vai investigar também a questão das aparências, né, que são mantidas em nome da riqueza, do poder, da ascensão social, dos prazeres, e dos luxos, e vai mostrar a prevalência dos interesses pessoais sobre os coletivos. Bom, então voltando aqui, né, um pouco sobre o estilo do Machado de Assis, na página anterior, vocês vão ver que o Machado de Assis, ele vai querer fazer da literatura como se fosse um documento quase científico, ok? Então, ele vai se deter, né? Ele vai buscar escrever sobre estudo das paixões humanas, ele vai trabalhar com a psicologia dos personagens. Né? Vocês vão ver aqui um autor fazendo análise psicológica de personagem. E aí, por isso, ele também é conhecido como escritor filósofo ou escritor psicólogo. Nessa época, né, o contexto realista, né, o contexto da sociedade sobre a qual ele escreve, é uma sociedade, como eu já disse, da segunda metade do século XIX, e ela é basicamente estruturada em 3 classes sociais, que seria o latifundiário, o escravo e o homem livre. Então, esses 3 estratos sociais vão marcar, tá, personagens que aparecem na obra machadiana. Mas a obra machadiana, ela também pode, certo, ser considerada universal. Por que universal? Porque ele aborda temas que podem ocorrer em diversas partes do mundo, com qualquer homem, não só o homem brasileiro. Tá? Então, ele aborda temas como o egoísmo, a mesquinhez, a desonestidade, a infidelidade, o amor e a glória. Ok? Então, passando aqui agora para a página 87, tá bom? Foi mostrado aí nas páginas anteriores um trecho, tá, do romance Memórias Póstumas. Nós vamos trabalhar com o Dom Casmurro, tá? Daqui a pouco, assim que chegar lá. Criar. Bom, e aí a questão, né? Que não quer calar. O que você faria, o que vocês fariam se desconfiassem que o seu namorado, a sua namorada, estaria traindo com seu melhor amigo? Ou o contrário, seu melhor amigo? Que atitude vocês tomariam? É esse o tema, né, principal do romance Dom Casmurro. Okay? Então, obviamente, ele não vai tratar sobre a padíssima, né, nessa sociedade, prazeres, dos luxos, e mostra a prevalência dos interesses pessoais sobre os coletivos. Bom, o Machado de Assis, né, como é colocado aqui no livro, ele traz uma proposta
né, praticamente documental, né, uma proposta de escrita quase científica, certo? Então, ele busca escrever romances baseados no estudo das paixões humanas, né? Ele focaliza profunda e criticamente a realidade interior do ser humano, certo? Então, ele atua como um escritor psicólogo mesmo, um escritor filósofo sobre a realidade do ser humano, sobre a mente humana, né? Digamos assim, a mente dos personagens. Então, os romances não são centrados num conjunto de ações, mas sim nos próprios personagens. Então, há essa análise psicológica, né, que ele faz dos personagens. Então, isso é muito comum nos livros dele nessa fase realista, ok? E esse personagem, né, seria justamente um espelho da sociedade brasileira dessa segunda metade do século XIX, que seria basicamente estruturada no latifundiário, no escravo e no homem livre, ok? Então, esses três estratos sociais, né? Bom, mas também a literatura machadiana, ela pode ser considerada, de certa forma, universal, porque ela trata da arte do mundo, né? Então, temas como o egoísmo, a mesquinhez, né, a desonestidade, a infidelidade, o amor, a glória, ok? Bom, trazendo aqui a próxima página do livro de vocês vai falar sobre o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? Que foi o marco inicial do realismo no Brasil. É um romance também muito interessante. Quem leu Dom Casmurro vai, né, e gostar da escrita machadiana, vai se interessar também em ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, que, né, vai acabar conhecendo, né, ainda mais dele na história, tá? E sua vizinha Capitolina, Capitu, a modesta condição financeira da menina, vista com desconfiança pela família do rapaz, e uma promessa de que Bentinho seria padre, feita pela mãe dele, a forte e rica Dona Glória, são obstáculos que os dois terão de enfrentar para ficarem juntos, certo? Então, eles dois se amam, mas por trás aí tem uma promessa que a mãe dele fez, ok? Para que ele cumprisse, para ele pagar essa promessa sendo padre, ok? E, ah, e aí vamos lá. A rica e forte Dona Glória. Olha só, a condição social da Dona Glória, né, era pertencente a essa classe social mais abastada da segunda metade do século XIX, tá? Que era uma sociedade marcadamente escravista, autoritária e patriarcal, acostumada a mandar, né? E cheia de preconceitos. Principalmente, olha só, a Capitu vinha de uma condição financeira modesta, ok? Então, continuando. A astúcia e a esperteza de Capitu, entretanto, conseguem vencer a resistência familiar e a promessa, né, de ele ser padre, e ocorre o casamento. Mais tarde, atendendo ao que se esperava de um jovem casal burguês com situação financeira tranquila, eles têm um filho, o Ezequiel. Passando para a próxima página, ampliando. Bentinho tem como melhor amigo Escobar, um colega do amiga de Capitu, né? Então, casal amigo. Os casais Bentinho, Capitu e Escobar Sancha representam aparentemente ideais perfeitos de casamentos bem-sucedidos. Contudo, Escobar morre afogado na Baía do Flamengo. E uma discreta lágrima vertida dos olhos de Capitu diante do cadáver, né, do Escobar, desencadeia em Bentinho um processo obsessivo de ciúme da mulher e do falecido amigo.
Uma suposta semelhança entre Ezequiel e Escobar aumenta essa crise, culminando na separação do casal. Capitu é enviada com o filho para a Suíça e dá início às suas memórias. Mas o que faz desta história simples, até banal, de temática tão comum na literatura universal, uma das obras mais festejadas das letras brasileiras? Primeiramente, a escolha do narrador. Como eu disse para vocês, temos acesso apenas ao ponto de vista de um personagem, que é o marido de Capitu, o Bentinho, né? Ex-seminarista e advogado, dono de grande poder de persuasão e habilidade na manipulação das palavras. Além disso, ao narrar sua história, Bento é um senhor amargurado, sozinho, de hábitos reclusos, chamado pelos vizinhos de Dom Casmurro, por considerarem um homem calado e metido consigo. Dessa forma, tudo que sabemos sobre a história de Bentinho e Capitu vem desse tal homem, né, desse Dom Casmurro. Quando ele permite, né, o Machado de Assis permite que o Bentinho assuma a narrativa e julgue subjetivamente, ou seja, dando opinião, não de forma imparcial, como seria um narrador se fosse observador e não personagem. Então, ele julga a conduta dos outros personagens, sobretudo a de Capitu. Então, o Machado de Assis, dessa forma, ele vai romper com a técnica realista de busca de uma verdade que fosse objetiva, descrita com distanciamento que fosse quase científico, né? Como se o autor ele questionasse o próprio conceito de realidade, dessa forma, o conceito de literatura realista. Então, vamos lá, tá? Para a atividade. A Capitu, descrita pelo narrador, é sedutora, dissimulada e ambígua. O texto que você lerá a seguir tem ligação com o capítulo 25, em que, por sugestão ou manipulação de Capitu, Bentinho pede a José Dias que convença sua mãe de que ele não deve tornar-se padre. Em Olhos de Ressaca, né, a moça, né, o capítulo, a moça cobra seu futuro marido sobre o plano de persuadir o agregado e Dona Glória a deixar que o rapaz abandone o seminário, né? Não cumprindo a promessa que a mãe dele fez para ele pagar. É também nele que Bentinho descobre o fascínio que tem pelos olhos de Capitu, assunto que retornará constantemente no romance, né? Olhos de Ressaca. Será que a ressaca depois que você bebe, no outro dia? Será que é a ressaca do mar? Né? Vamos ver aqui. Tudo era matéria as curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas, como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha, já foi logo dizendo. Está na sala, penteando o cabelo, disse-me. Vá devagarzinho para lhe pregar um susto. Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse. Era um espelhinho de pataca, perdoai a barateza. Comprado a um mascate italiano, moldura tosca, argolinha de latão, pendente da parede entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro, a verdade é que apenas entrei na sala, pente, cabelos, toda ela voou pelos ares. E só lhe ouvi esta pergunta, passando a página. Ups. Há alguma coisa? Cousa, né? Não há nada, respondi. Vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu bem. José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então, quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Falará assim por alto e por longe, um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita.
Que tem, interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer já e de todo, não se lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar? Ele é atendido. Se, porém, é um inferno isto. Você teme com ele, Bentinho. Teimo. Hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia e queria ver se podiam chamar assim. Se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos, crescidos e sombrios, com tal expressão que retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia eu não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. O tempo psicológico, né? A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar, nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos. Assim também a quantidade das delícias que terão gozado no céu os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante. Mas eu estou aqui para emendar poetas. Divino Dante, aqui o Dante da obra Divina Comédia. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos e disse-lhe, para dizer alguma coisa, que era capaz de os pentear se quisesse. Você? Eu mesmo. Vai embaraçar meu cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Bom, então trazendo agora a atividade, certo? Vamos ver aqui o que vocês conseguem responder após a leitura do texto. Com o propósito, vou só dar uma explicação rápida, tá? Vocês devem responder isso por escrito e depois me entregar. Com um propósito bastante objetivo, o narrador estabelece uma relação entre a metonímia, né, e que seria o espelhinho de pataca, comprado de um mascate italiano, de moldura tosca, argolinha de latão, etc., e a condição social de Capitu e de sua família. Olha a metonímia aqui. Metonímia é figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, com a qual mantém a relação objetiva de continuidade ou afinidade. Então, a representação aqui de uma parte, né, para querer dizer uma outra coisa, um todo. Qual é o interesse do narrador em revelar a condição econômica de Capitu? Por que será, gente, que ele queria dizer que ela era pobre? Qual é a importância disso para a narração? Tá? Já sabemos que o Bentinho, né, o narrador personagem, era de uma família rica, tá? E a Capitu era de uma família pobre. E ele descreve isso através dos objetos, né? Espelhinho de pataca e tal.
Bom, passando para a segunda questão. A agressividade explícita contida na fala de Capitu, reproduzida a seguir, permite-nos inferir duas leituras sobre suas motivações para desejar tanto a saída de Bentinho do seminário. Tá? Então, ela é agressiva nessa fala aqui. Mas por que ela é agressiva? Tá? O que tem? O que tem, interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer já e de todo, não se lhe falaria. Naquela que tem, no caso, o interesse da mãe do Bentinho de colocá-lo no seminário, né? Que ele seja padre. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar? Ele é atendido. Se, porém, é um inferno isto. Você teme com ele, Bentinho. Bom, na letra A, qual seria a primeira leitura? Ou seja, uma leitura que fosse favorável a Capitu, tá? Por que ela desejava tanto a saída de Bentinho do seminário, certo? E na segunda leitura, que seria uma leitura contrária a ela, contra a Capitu, por que ela desejava tanto a saída de Bentinho do seminário, certo? Falando a favor e falando contra ela. E letra C, explique de que maneira essas duas possibilidades de leitura reforçam a ambiguidade de Capitu, certo? Então, de que maneira, pessoal, isso daí vai reforçar que a Capitu tem uma dupla interpretação, né? Essa ambiguidade. Terceira questão. Por que Bentinho se lembra de observar os olhos de Capitu depois de ela pedir a ele que jure que José Dias vai tentar convencer Dona Glória? Por que é? Né? Retomem lá na página anterior, certo? Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Ok? Então, por que ele se lembra de observar os olhos de Capitu? Depois dela pedir lá a questão do José Dias pedir que o Bentinho, né, falasse com a mãe dele para tentar convencê-la, para Bentinho não ser mais padre, né? Então, por que ele pede isso? Para ver os olhos da Capitu. Quarta questão. Uma das metáforas mais conhecidas da literatura brasileira, ligadas à caracterização dos olhos de uma mulher, está no capítulo que você acabou de ler. Letra A. Que comparação o narrador faz para construir sua metáfora? Né? Qual é a comparação que ele faz aqui? A metáfora é que os olhos são uma ressaca, né? Olhos de ressaca. E qual é a comparação utilizada aqui por ele? Certo? Acabei de dizer. Explique, então, essa metáfora utilizada por Bentinho ao falar dos olhos de Capitu. Então, toda está aqui explicada nesse parágrafo, tá? Retórica dos namorados, papapá, tem a resposta aqui, tá bom? Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. O que é essa ressaca? Já vimos que não é a ressaca após a bebida, né? É a ressaca do mar. Mas o que é que tem a ver com os olhos de Capitu? Essa ressaca, ok? Bom, passando agora para a página seguinte, vamos ter um outro texto aqui para comparar, certo? Com o texto machadiano. Então, nós temos aqui uma música, tá? Chamada de Capitu, do compositor Luiz Tati. Capitu, de um lado você vem com seu jeitinho hábil, hábil, hábil e pronto, me conquista com seu dom. De outro, esse seu site petulante www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser ambíguo, sábio, sábio, e todo encanto, canto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada amante, você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante. Um método de agir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo, tudo. É só se entregar, é não resistir, é capitular. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, capitando os olhares. Nosso totem tabu, a mulher em milhares, Capitu. No site, o seu poder provoca o ócio, o ócio. Um passo para o vício, vício, vício. É só navegar, é só te seguir e então naufragar,
Capitu, feminino com arte, a traição atraente, um capítulo à parte, quase vírus ardente, imperando no site, Capitu. Bom, quinta questão. A canção Capitu dialoga com o personagem homônimo de Machado de Assis, ora aproximando-se, ora distanciando-se dele. Explique de que maneira o eu lírico caracteriza sua Capitu. Então, vocês podem buscar aqui alguns trechos da canção, né, que trazem características da Capitu, tá? Ele caracteriza a Capitu de que forma, tá? O que ela tem aí? Não precisa necessariamente compará-la com a Capitu do Machado de Assis, porque isso vai estar na sexta questão, tá? Na sexta questão, na letra da canção de Tati, que elementos textuais retomam a Capitu de Machado? O que é que ela tem em comum? Tá bom? As duas Capitus, a da canção e a do Machado de Assis. E por último, que elementos atualizam essa personagem para o nosso tempo? O que é que essa Capitu do Luiz Tati tem que a do Machadiano não tem? Certo? O que é que ela tem de tão atual? Tá? Acho que não tá difícil. O que é que tem aí atualizado que não tinha no século XIX, tá? Então, vamos parar aqui a apresentação e respondam, tá, as questões. Eu vou mandar as páginas do livro e, por favor, entreguem, tá bom? Um abraço, até mais.